Oi, gente. Tô entrando um pouquinho mais cedo para testar. Tudo bem? Boa noite. A gente vai começar mesmo a falar sobre jejum intermitente quando der umas 8 horas. Tô dando uma testada aqui, tá? Se alguém que tiver aí quiser já mandar alguma pergunta que não tenha sido feita ainda, eu posso já ir falando alguma coisa. Mas o pessoal que deixou as perguntas na caixinha desde sexta-feira, né, foi o pessoal que eu foquei mesmo para fazer o conteúdo para as perguntas, tá? Então eu só tô entrando um pouquinho antes para poder checar se tá tudo bem na conexão, né? Falta um minutinho só. Boa noite todo mundo. João Henrique, Jorge, Carol, olá, prima, tudo bem? Oi, gente, boa noite. Bom, quem já tá aí? Algum de vocês já fez jejum intermitente? Sabe alguma coisa sobre? Quer falar um pouquinho sobre isso? Vou ficar um barulhinho do meu ventilador aqui, que o ar tá ligado. Mas tá meio quente. Só um minutinho. Pronto. Oi, prima. Oi, amiga. Tudo bom? Bom, então, já deu 8 horas aqui pra mim. Vou esperar um pouquinho quem quiser entrar mais. Oi, Su, Ruth, Beto, Paulinho. Obrigada, gente, por estar aqui hoje. Vou falar um pouquinho sobre mim, tá? Eu sou médica, formei em Teresópolis há 11 anos e vim para o Rio fazer dermato. E em 2017 eu fiz nutrologia na Abram, em São Paulo. E desde então eu tenho feito assim, não tenho atuado na área ainda, não estava atuando na área, mas eu sinto que eu só falo sobre isso, né? Toda consulta minha vira uma consulta de nutrologia, eu acabo atendendo os pacientes de dermato numa consulta global, uma consulta de dermatologia e nutrologia. Então, é isso aí. É a minha vida. Oi, Marcela. Então é isso, gente. Eu tenho percebido assim nos últimos posts meus que sobre jejum intermitente teve uma repercussão maior, muita gente veio me perguntar, e aí eu decidi fazer essa live para tirar algumas dúvidas, tá? Então, primeiro, o que é jejum intermitente? Gente, jejum intermitente não é uma coisa nova, não é uma super novidade, não é uma super moda, é alguma coisa que os nutricionistas já faziam há muito tempo, tá? Antigamente a gente não tinha a quantidade de medicamentos que a gente tem hoje para tratamento, por exemplo, de diabetes, né, resistência insulínica. Então, os médicos e nutricionistas, o que eles faziam? Eles faziam esses períodos de jejum, que na época geralmente eles faziam assim, a pessoa comia 5 dias e ficava 2 dias na semana comendo uma restrição calórica bem grande, assim, no máximo 500 calorias por dia. E aí, assim, eles conseguiam controlar a glicose e a resistência insulínica de muitos pacientes. Então, foi assim que foi criado, né, o jejum intermitente. Hoje em dia, a gente está numa epidemia de doença metabólica, tá? Então, assim, essa epidemia de doença metabólica, ela acontece por qual motivo? As pessoas comem comida rápida, né? Mesmo quem não tem o hábito de comer na rua, quando chega em casa faz a comida mais rápida possível, né? Não tem aquele hábito da alimentação dos nossos pais, por exemplo, dos nossos avós que tinham mais tempo para fazer uma comida. Hoje a gente está numa correria diária e as pessoas comem porcaria, né? De um modo geral. E isso gera uma epidemia de obesidade.
né, e de diabetes. Gente, a gente é um povo que está caminhando para ficar diabético e com resistência insulínica, né? Muita gente aqui conhece pessoas que têm gordura no fígado, por exemplo. Isso é uma alteração metabólica que já precede num paciente que está caminhando para ficar diabético ou com resistência insulínica. Então, hoje isso é muito comum. E aí muitos nutricionistas, né, muitos médicos também, nutrólogos, endócrinos, endocrinologistas, né, eles começaram a lançar mão dessa ferramenta. Então ela nada mais é do que uma ferramenta nutricional. Não é uma super moda, não é nada demais, tá? E então, hoje o que geralmente é preconizado? O jejum mais comum de ser feito é o jejum de 16 horas. Como que geralmente as pessoas orientam fazer esse jejum? Você come até, né, a sua janela alimentar, que é o horário que você come. Você vai comer até as 20 horas da noite. Então, às 8 horas da noite você vai parar de comer. E vai fazer o jejum até o meio-dia do dia seguinte, que vai ser o seu almoço. Então, é muito comum as pessoas fazerem essa orientação desse tipo de jejum, tá? Porque você vai pegar esse período que você vai estar dormindo, né? Que já vai ajudar, você vai ficar sem fome naquele período ali, já. E o restante das horas é um período que você consegue manejar. Muita gente fala pra mim, doutora, mas eu não consigo ficar sem café da manhã. Café da manhã é a principal refeição do dia. Gente, isso não é verdade, tá? Existiram uma época em que todo mundo falava que tinha que comer de 3 em 3 horas, que o café da manhã era a principal refeição, que você tinha que comer absurdamente. Não é verdade isso, tá? Quando a gente come de 3 em 3 horas, você não está acelerando seu metabolismo. Do mesmo jeito que quando você faz jejum, você não está desacelerando, tá? Mas voltando para o que eu estava falando. Então, você fica de 8 da noite até meio-dia do dia seguinte sem se alimentar. Então, seriam 16 horas de jejum. Esse é o mais comum, tá? Do que é preconizado aí, do que é mais prescrito e orientado pelos médicos e nutricionistas, tá? Então, eu vou pegar algumas perguntas que foram deixadas nas caixinhas que eu deixei desde sexta-feira, tá? Vou pegar aqui no meu Instagram para eu falar com vocês. Bom, uma das perguntas foi quantas vezes... Vou deixar salvo assim, Renata, tá bom? Quantas vezes na semana fazer esse jejum? Bom, fazer esse jejum, o ideal é fazer umas 2 vezes na semana para quem está começando. Tem pessoas que conseguem fazer 3 vezes na semana, tá? Então, assim, no início a gente indica umas 2 vezes na semana para você ter o benefício do jejum, mas a gente já vai chegar nessa parte dos benefícios, né? Todo mundo pode fazer jejum? Gente, vamos lá. Tem pessoas que têm doenças graves, né, que precisam tomar medicações específicas, obviamente. Oi, lindona. Obviamente essas pessoas não podem fazer jejum, né, porque isso vai alterar o metabolismo delas de alguma forma. Então, pessoas que têm doenças crônicas que não são beneficiadas com o jejum, a gente evita. Idosos, né, que já tem um metabolismo diferente, adolescentes e crianças, né, que estão em processo de crescimento. Então, não é para fazer jejum esse grupo de pessoas, tá? Agora, um paciente adulto jovem sem nenhum sintoma, sem nenhuma outra doença base, né, que já tenha feito algum exame de sangue na vida, saiba que não tem nada, vai ser beneficiado, tá? Por que a gente fala isso? O jejum não é uma coisa recente, como eu já falei antes. Algumas religiões fazem jejum, né? A gente tem no islamismo o Ramadã, que é um mês inteiro de jejum, né? Desde o nascer do sol até o sol se pôr. A gente tem historicamente, né, até na Igreja Católica mesmo, períodos de jejum. Então, isso é uma coisa muito comum. Então, gente, não tem sentido dizer que a pessoa vai morrer de jejum, tá? Eu estava vendo até um médico esses dias falando que acha que vai morrer de jejum, faz o jejum com uma maçã na mão,
Achou que vai morrer, come a maçã. Né? Eu achei ótimo, achei sensacional. Porque tem gente que fala assim, doutora, eu não consigo, vou passar mal, vou... Claro, é uma coisa que você nunca fez, você vai sentir alguns efeitos no início, mas você vai perceber que você é mais forte, que não é necessário comer de 3 em 3 horas. Os benefícios são tão maiores que você acaba, né, mantendo o jejum como um hábito, tá? Então não é todo mundo que pode, tá? Mas de um modo geral, a maioria das pessoas podem, tá bom? Como quebrar o jejum? Vi a Marcela perguntando aqui, como quebrar o jejum? Gente, vocês vão passar, vamos lá, 16 horas sem se alimentar. Pode, já vou falar o que pode comer no jejum, mas vamos falar como que sai do jejum primeiro, vamos lá. Vocês vão passar 16 horas sem se alimentar. Não é para comer um lanche do McDonald's, tá? Por favor. É para comer uma refeição com baixa quantidade de carboidrato, tá? E aí nisso a gente vai entrar no assunto para falar por que a gente orienta a fazer o jejum. O jejum, qual é o benefício dele? Quando a gente come qualquer alimento, a gente estimula o organismo a produzir insulina, tá? Então, tirando gordura, né, proteína e carboidrato vão estimular o organismo a produzir insulina. A insulina, ela serve para quê? Pegar a glicose que está circulando dentro do sangue e colocar dentro da célula. Então, a insulina, ela é uma ferramenta, como se ela abrisse a porta da célula para a glicose entrar. Quando a gente faz o jejum, a gente reduz essa insulina, tá? Se a gente está comendo, aumentando a insulina, a gente para de comer, reduz a insulina. O que isso vai ser bom de benefício pra gente? Isso vai fazer com que um hormônio contrário à insulina, o glucagon, entre em ação. E esse hormônio mobiliza outras áreas do corpo, né, principalmente a gordura visceral, para produzir energia. Porque nesse período você vai estar sem insulina para botar a glicose dentro da célula. Então o corpo fica assim, olha, tá precisando de energia aqui, tira de outro lugar. Então vai produzir o glucagon que vai mobilizar. Então isso melhora o metabolismo, gente, abaixa colesterol, principalmente o colesterol ruim, né? Diminui a glicose, melhora a resistência insulínica, melhora para as pessoas que têm resistência insulínica. Quando você diminui aquele estímulo de toda hora ficar pedindo para o pâncreas produzir insulina, quando você para com isso, você melhora os pacientes que têm problema de diabetes, resistência insulínica, triglicerídeos elevados. Então você faz uma melhora do metabolismo de um modo geral. Então isso é o porquê da gente indicar jejum na maioria das vezes. Uma consequência disso é o emagrecimento, porque vai ter uma mobilização da gordura como fonte de energia. Mas, de um modo geral, o ideal mesmo é fazer para um paciente que tem uma síndrome metabólica, né? Eu vou falar sobre isso, Renata, sobre atividade física, já chego lá. Porque jejum, gente, é um assunto que a gente pode ficar assim umas 5 horas falando sobre ele. E a gente aqui no Instagram tem 1 hora só, né? Então, se vocês conhecem alguém que tenha diabetes, gordura no fígado, qualquer coisa, pega esse aviãozinho que aparece aqui embaixo e manda para eles poderem ver os benefícios do jejum. Gente, é uma coisa que você não gasta dinheiro. Não é um suplemento. Não é nada caro. Você faz, é só ter vontade de fazer. Né? Fizeram uma pergunta agora lá para mim. Ai, doutora, eu não consigo fazer o jejum. Gente, é só começar. Se não começar, não vai fazer. Tá? Então, vamos lá. O que comer no jejum? Vamos supor que você não consiga ficar lá de 8 da noite a meio-dia do dia seguinte sem comer nada. Não é também para ficar sem comer nada, gente, tá? Você pode beber água, pode beber água, pode tomar chá sem açúcar, tá? Pode tomar café sem açúcar. Doutora, adoçante pode? Gente, adoçante é uma controvérsia tão grande. Olha só, adoçante... De um modo geral, se você toma pouco adoçante, não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum você tomar uma coisa ou outra com adoçante. Agora, se você é um viciado em coisas doces, né? Na verdade, você não gosta do chá nem do café. Você gosta da sensação de doce na sua boca.
Se você ficar o dia inteiro colocando coisas com adoçante na sua boca, o corpo fica preparado para receber doce, tá? A gente tem receptores de coisas doces, né? Independente de ter açúcar ou adoçante. Então, isso é muito controverso. Hoje em dia, a gente tem alguns estudos mostrando que adoçante não é legal se tomar, mas de um modo geral, para o benefício que a gente quer, que é um benefício metabólico, uma coisinha ou outra com adoçante não tem problema, tá? Um café com adoçante, um mate, um chá com adoçante não tem problema, tá bom? Então, o que a gente geralmente orienta é isso. Outra pergunta que me fizeram foi: óleo de coco no café quebra o jejum? O jejum, para a gente melhorar a resistência insulínica e tudo isso, não tem problema você botar um óleo de coco, mas é óbvio que aquilo ali é uma caloria. Quando a gente pensa no lado da insulina, né, e não exatamente do jejum, oi, Jô, quando a gente pensa do lado da insulina, a gente não está quebrando nada, porque a gordura, como eu falei, ela não faz estímulo de aumento da insulina. Então, pode botar o óleo de coco. Claro que não é para botar 100 gramas de óleo de coco, gente. Uma colherzinha, meia colherzinha de chá, aquela pontinha da colherzinha de chá e acabou, tá? Me perguntaram também de cúrcuma, própolis, aquele shakezinho, né, que a gente geralmente faz. Quando a gente faz, por exemplo, frutose, que é o limão, né, e tal, eu já oriento não fazer. Por quê? Porque a frutose, né, por mais que o limão seja cítrico, ele tem frutose. Então, ele vai quebrar o jejum. Prefiro que coloque o óleo de coco do que faça essa misturebinha de cúrcuma, própolis e limão de manhã, tá? Então, se tiver que fazer alguma coisa, o café com o bulletproof coffee, né, que a gente chama, que é o cafezinho com um pedacinho, um pouquinho de manteiga sem sal, ou um pouquinho de creme de leite, uma gota, né? Também não gosto muito de ficar estimulando o uso de creme de leite por causa da lactose, mas eu tô vendo aqui, meu amor, fazer jejum de 12 horas, se estiver tomando remédio, pode realizar o exame? Depende do remédio, meu amor, que remédio que é? Depois a gente vê direitinho do que você está falando. Vamos lá. Voltando então porque eu estava falando, então eu prefiro óleo ou um pedacinho de manteiga para sair do jejum, tá? Uma outra coisa legal que tá no momento, que é o bone broth. Já ouviram falar disso? É o caldo de ossos, tá? Depois eu vou fazer um post sobre isso, com receita, como é que faz. Isso é uma coisa que antigamente era feito e que hoje a gente sabe que tem um benefício muito grande, principalmente nas células dos enterócitos, que são as células intestinais. E é rico em nutrientes e minerais. Então, tomar um pouquinho de caldinho de ossos durante o dia para repor um mineral, durante o teu jejum para repor um mineral, não tem problema não, tá bom? O que quebra o jejum, então? Tudo, né? O que quebra o jejum é tudo. Então, se você tomar um whey protein, você vai quebrar o jejum. Se você tomar vocês vão ver os gatos, eu tenho um monte de gato, tá, gente? Só fazendo um parênteses, que minha gata tá achando que eu tô falando com ela. Tá, começou a miar. O que quebra o jejum é tudo. Então, se você comer um pedacinho de bala, você vai quebrar o jejum. Você vai comer um biscoitinho pequenininho, doutora, só um, você quebrou o jejum. Então, todo o benefício de ter ficado horas sem comer, você vai perder, tá? Então, pensar mesmo no teu benefício. Gente, o café é maravilhoso. Eu tô com o meu café aqui, não tô fazendo jejum hoje, mas eu tô com o meu café aqui. Café é tomar água e tomar café. Vocês não ficam com fome, acreditem em mim. No início é um pouco mais complicado para quem não tem esse hábito de ficar sem tomar café da manhã. Eu mesma costumava dizer que era impossível eu sair de casa sem tomar café, que eu ia morrer dirigindo. Eu falava isso antigamente. Por quê? Porque eu trabalhava 40 minutos longe da minha casa, eu já achava que isso era assim, a distância de um planeta a outro, e eu tinha que comer de manhã. Gente, isso é hábito, tá? É hábito. E quando você tem estudos científicos mostrando coisas que melhoram a sua saúde, melhoram o seu metabolismo, você vai
tem como você relutar. E se tem pessoas que fazem, você pode fazer também, tá? Sim, canela é ótimo, Nilde. É muito bom. Porque, né, acelera o metabolismo, é termogênico, então a gente até orienta para quem está fazendo jejum com o intuito de emagrecer para usar a canela. Então, deixa eu pegar aqui algumas coisas que eu anotei para tirar a dúvida de vocês. Então, comer e beber durante o jejum. Bebidas são chás. Gente, chá é um matinho para infusão, tá? Não é aquele chá que vem no pacotinho que já tem açúcar dentro, tá bom? Esse chá não, por favor, tá? Esses dias a minha mãe deixou um chá aqui na minha casa. Era chá de hibisco com chá verde, com não sei o que. Eu falei, que legal, vou fazer. Quando eu fui tomar, tinha gosto de adoçante. Quando eu fui ver na caixa, tinha estévia. E eu não gosto de nada com gosto de açúcar, né? Nem café, nem chá. Então já acabou comigo aquele chá. Já devolvi, mãe leva de volta. Mas vamos lá. Vamos lá. Me perguntaram sobre exercício físico, né? Tem deixa eu até pegar o nome do nutricionista. Rodolfo Pérez. Rodolfo Pérez é um nutricionista de São Paulo, que é famoso por causa da nutrição esportiva que ele faz. Ele fala o que com relação a essa parte do jejum? Ele faz os períodos de jejum longe do período de treino. Quem faz atividade física com a intenção de ganhar massa magra, faz essa parte do jejum longe do treino. Gente, jejum não é para bodybuilder, tá? Bodybuilder está crescendo, ok? O cara, ele pode até usar o jejum depois, quando ele já tiver chegado no objetivo de ganho de massa dele, para poder secar. Porque o jejum, ele tem uma capacidade de melhorar a diurese, né? Ele é um diurético natural, o próprio jejum. Então, quando você faz bodybuilding, você tem que comer muito, né? Quem trabalha com algum profissional bodybuilder, né? Eu tenho um amigo que é bodybuilder, que é o Frank, e ele é fisiculturista, na verdade. Gente, eles comem muito, eles treinam muito, é monstro, é uma coisa surreal. Claro que essa pessoa precisa de... você está construindo uma casa, você precisa de vários tijolos, então você precisa de muita proteína, né? Pensa que na estrutura corporal, né, você precisa de massa muscular, você precisa de muita proteína. Então, né, muitas vezes ao dia comendo. Não sei se alguém aqui segue a Juju Salimene ou o Fê Franco, que é o marido dela, não sei nem como é que tá essa situação deles. Mas eles, assim, a rotina deles é comer o dia inteiro. São, assim, sei lá quantas refeições por dia, 8 refeições por dia. Então, assim, quando você tá fazendo bodybuilding, não é para você fazer jejum, né? Chegou num determinado momento em que você quer secar, porque às vezes está numa fase de ganho de massa grande, você acaba ganhando gordura junto, aí você faz o jejum e seca um pouco, porque ele diminui, né, essa questão da gordura do tecido adiposo, né, do nosso subcutâneo, mas não tem indicação. O remédio clonazepam vai fazer exame, não tem problema, meu amor, clonazepam não interfere no exame, tá? Pode fazer o exame, jejum de 12 horas pro exame e não tem problema, tá bom? Vamos lá. Então o Rodolfo Pérez, ele fala isso, ele fala o seguinte: você se faz algum treino para atividade física, alguma atividade física com treino de musculação, por exemplo, para fazer o jejum longe. Então, se você treina de manhã, faz a janela de alimentação no horário de treino, né, antes e depois do treino ali, com os suplementos, tudo que tiver que fazer, e o jejum à tarde. E o Rodolfo, ele trabalha com períodos de jejum de 6 horas, né? Que na verdade a gente não considera jejum, mas ele tem esse lance. Eu peguei umas publicações dele para dar uma olhada, e ele é um expert em nutrição esportiva. Então, quando ele pega algum
atleta ou alguém que está treinando nessa questão, né, de halterofilista, fisiculturismo, ele faz essas janelas aí, faz o jejum com períodos de 6 horas, que para nossa parte metabólica não adianta tanto, tá? O ideal é fazer períodos maiores mesmo de jejum, tá bom? Tá, eu já falei sobre alimentos sem caloria e com adoçante, né? Alimentos com adoçante, o ideal é não usar. Não consegue, gente, não consegue tomar um café sem açúcar, né? Um chá sem açúcar, alguma coisa sem açúcar. Se você não consegue fazer isso, usa. Ou adoçantes que são mais indicados são stevia e xilitol, eritritol. Não consegue esses, é muito caro, não consegue, sucralose, tá? Mas outros adoçantes é bom evitar porque a gente tem estudo já mostrando, por exemplo, os malefícios, né, de aspartame e sacarina sódica. Então, usar mais stevia ou xilitol, eritritol. Não pode, porque eles são uns adoçantes um pouquinho mais caros, usa o sucralose, que é mais acessível, tá bom? Mesmo assim, pouca quantidade. Doutora, posso tomar refrigerante na minha janela alimentar? No meu jejum, aliás, durante o período de jejum? Não deve, tá? Por quê? Porque ele é cheio de conservante, cheio de corante, um monte de coisa ali que não tem, né, como a gente nem dizer. Se você lê o rótulo, tem alguma coisa que você demora mais de 5 segundos para entender o que está escrito, é melhor não tomar. Não toma, porque é muito artificial, né? Então não traz o benefício que a gente quer, que é de tentar fazer um detox aí, melhorar o metabolismo, né? Acaba sobrecarregando também, né? Tem muito sódio, tem outras coisas, então o ideal é não tomar esses alimentos assim com essas bebidas doces diet, né? Tem mais alguém com alguma pergunta aí? Eu vou pegar as perguntas do Instagram de novo. Uma pergunta que me fizeram lá. Doutora, então comer de 3 em 3 horas não é o ideal? Como eu falei bem no início, comer de 3 em 3 horas é algo que já caiu por terra faz tempo, tá? Não acelera o metabolismo, te faz criar um hábito que é de ficar querendo comer, né? Então cria até em algumas pessoas uma compulsão. Danone no período do jejum não, Paty. No período do jejum bebida café, no máximo uma água com canela, assim, aquelas águas saborizadas assim, mas sem fruta de preferência. Chá, tá? Danone não. No período que você vai estar na janela alimentar, o ideal é você comer, se a gente estiver fazendo o jejum para um benefício metabólico, tá? Para melhorar, por exemplo, resistência insulínica, o ideal é uma dieta low carb na janela alimentar. É uma dieta de baixa ingestão de carboidrato. Ou uma dieta paleolítica cetogênica, que é a dieta que a gente geralmente indica para paciente diabético, tá? Então, assim, para quem está fazendo o jejum, jacar nessa janela alimentar é jogar o jejum no lixo, tá? Claro que vai colher alguns benefícios, vai aumentar o GH, vai fazer algumas coisas que o jejum faz, mas não é o ideal, não. Porque assim, o iogurte que geralmente eu indico é iogurte natural integral sem sabor, tá? É aquele geralmente que é um potinho, geralmente tem o azul e tem o verde. O verde é o desnatado, é o azul, é o integral, tá? Shake na janela alimentar. Qual shake? Se for esses Herbalife da vida, nada contra, tá? Quem toma, quem vende, nada contra isso, mas eles não são muito saudáveis, tá? É o que eu falei, se você olhar o rótulo, você não toma, né? Então, se for suplemento... Oi, Fê, que bom ver você aqui. Obrigada.
Se for suplemento, por exemplo, whey protein, creatina, nessa janela alimentar, na hora de comer, você pode tomar. Mas shake não indico muito não, tá? Não é legal. Então, assim, tu tava falando sobre comer de 3 em 3 horas, né? Geralmente ele estimula você a ficar procurando comida. Então, vamos supor que passaram pra você uma dieta que você tem que comer de 3 em 3 horas. Uma maçã, um iogurte, 4 torradinhas de não sei o que. Gente, você fica carregando 300 coisas, né? Geralmente come mal, porque são coisas de comer rápido, industrializado, você tá comendo. E cria um hábito de comer, né? Que na verdade não tem necessidade. A gente não precisa ficar comendo o tempo inteiro. Isso foi alguma coisa que colocaram na nossa cabeça. Que mãe que nunca falou, menino, você tá saindo de casa sem comer, tem que comer alguma coisa. Não tem, gente, não tem que comer, tá? É uma coisa que a indústria alimentícia colocou na nossa cabeça também. Um monte de alimento pronto para levar. A gente vai no mercado, você encontra mais gente no hortifruti do mercado ou comprando pacote de biscoito. Comprando pacote. Pacote disso, pacote daquilo, caixinha de suco, caixinha de não sei o que lá. E lá na parte das frutas e legumes é onde tem a menor quantidade de pessoas, né? Então, hoje em dia, a gente está numa epidemia de doença metabólica por isso. Quantas pessoas você conhece que não tem diabetes, hipertensão, pré-diabetes? Eu peguei uma família um dia desses no meu consultório, gente, que assim, é por isso que eu tô falando, eu decidi começar a atuar de novo na nutrologia por causa disso. Porque eu atendo dermato e faço nutrologia muito mais do que dermato, muito mais. Não tem um paciente que não sai da minha sala com um pedido de exame completo de síndrome metabólica quando eu pego um caso como esse, por exemplo, que eu vou falar. Uma família entrou na minha sala, a menina adolescente de 15 anos com o pescoço já escurecido foi para tratar esse escurecimento do pescoço, que é a acantose nigricans, tá? Não sei se vocês já viram alguém que tem esse pescoço escurecido, né? Que já tentou, passou remédio, passar bucha, não sai de jeito nenhum. E chega lá no consultório, doutora, eu quero tratar isso. Gente, é síndrome metabólica isso, tá? É resistência insulínica. Geralmente o paciente tem sobrepeso. Tá? Se for pesquisar mais a fundo, vai ter síndrome do ovário policístico, com certeza no caso das meninas, tá? Porque são movimentos pró-inflamatórios do nosso corpo quando a gente se alimenta mal. Então a gente, como se fosse a balança do nosso organismo, descompensa. E aí a gente vai para o lado de inflamar. E aí a gente fica com resistência insulínica, tá? Sim, cetose geralmente demora uns 2 a 3 dias para entrar em cetose. Tem que comer só proteína e gordura, tá, Nilde? Aí é aquela quantidade de 20 gramas por dia de carboidrato, mas depois eu vou falar só sobre isso numa outra live, num outro momento. Tá? Vou voltar um pouquinho aqui pro jejum, da questão de comer de 3 em 3 horas. Então, assim, hoje em dia tem muitas pessoas obesas pelo hábito de se alimentar o tempo inteiro, com um monte de coisa. Sem contar a ansiedade, né? Então, o pai e a mãe se estressam no trabalho, descontam no filho, o filho ansioso vai e come, abre um armário de despensa, em casa só tem biscoito, só tem pacote, né? Então, isso é uma reação em cadeia. Quando a gente vê, já tá todo mundo na família com obesidade, criança comendo um monte de mamadeira várias vezes ao dia, enfim. Né? Bebezinhos com mucilon, cheio de leite. Passa até mal, dá até uma taquicardiazinha. Vamos lá. Uma outra pergunta que me fizeram. Doutora, jejum não desacelera o organismo, não? Porque assim, a gente tem a questão de dizerem pra gente que comer de 3 em 3 horas acelera o organismo, que é bom. Né? O que eu já falei que é mentira, né? Já caiu por terra isso. E o jejum não desacelera? Gente, sim e não, tá? Se você fizer períodos muito grandes de jejum, muito longos, tem uns protocolos de você ficar 2 dias inteiros mesmo em jejum, né? Só se alimentando de líquido, chá, café, água, nesse período de 24 horas, e aí depois, se você fizer isso com muita frequência, o organismo é muito inteligente, ele vai entender o quê? Pô, essa criatura parou de me dar alimento, e aí eu vou ter que diminuir a minha atividade
para poder me adequar com a quantidade de alimento que essa pessoa está me dando. Então, o organismo é uma máquina muito inteligente, né? Ele vai olhar para essa tua alteração metabólica de ficar sem comer por períodos muito longos e vai desacelerar. Mas no jejum intermitente, que são períodos que você faz e não é todos os dias, geralmente eu peço para não fazer toda semana no mesmo dia. Vamos supor, essa semana você vai fazer terça e sexta, na semana que vem você vai fazer segunda e quinta. Você dá meio que uma desequilibrada aí no organismo, ele fica sem saber quando você vai fazer jejum, que é o ideal, tá? E aí quando você faz o jejum intermitente dessa forma, janelas alimentares de 8 horas e períodos de jejum de 16, isso até acelera o metabolismo, tá? Porque quais são os benefícios reais do jejum? Vamos lá. Benefícios do jejum, gente. Tá? A gente já falou de coisas assim, quem não pode fazer. Não indico para criança, não indico para adolescente, né? Vocês já conseguiram ver algum adolescente ficar em jejum? Eu nunca vi. Adolescente quer comer até o reboco da parede. Então, não precisa nem falar que não é para fazer, né? Estão em fase de crescimento, hormônio, nananana. Eu só indico fazer alguma restrição metabólica no adolescente quando começa a aparecer algum sintoma. Sobrepeso, né? Acne na adolescência, quando está muito exacerbado, diminuir açúcar, gordura e tal. Aí eu tenho essa intervenção. Mas de um modo geral, a adolescente tinha que comer mesmo, né? Era bom comer menos porcaria, mas é difícil. Então, quais são os benefícios reais do jejum? Para a gente ter uma ideia. O jejum intermitente, né, os períodos longos de jejum, geralmente os períodos de jejum, eles servem para dar uma trégua para o nosso organismo, né? Nossa absorção toda intestinal, nossa absorção toda de alimento é feita pelo intestino, certo? Flavinha. É feita pelo intestino. Então, quando a gente dá essa trégua, um período longo, a gente dá um pouquinho de paz, né? O que as células fazem nesse período em que elas estão assim, viram que não está vindo alimento nenhum, o que a gente vai fazer agora? Eles fazem uma coisa chamada autofagia, tá? O que é isso? Elas comem como se fosse um processo de gari. Elas vão faxinando o que está ruim dentro delas, tá? Então, se tiver, por exemplo, alguma proteína envelhecida, vai ser metabolizada, eles conseguem diminuir a quantidade de metabólitos ruins dentro da célula. E isso, gente, tem alguns estudos atuais que associam períodos longos de jejum com longevidade. Quem aqui não quer viver mais uns 10 aninhos? Pelo menos. Né? Além do que pretende viver. Então, assim, estudos sérios, tá? Muitos estudos sérios associando esses períodos longos de jejum com longevidade. Por quê? Porque as células, elas começam a olhar coisas dentro delas que não estavam funcionando bem e começar a limpar. Vamos melhorar, vamos tirar isso daqui, aproveitar que ela não está botando comida para dentro, que a gente não tem que ficar trabalhando em outra coisa, e começam a fazer um reparo celular. Gente, isso é fantástico, porque isso diminui, inclusive, a incidência de câncer, tá? Em muitos pacientes que fazem jejum. Então, são estudos sérios, estudos atuais, que mostram essa possibilidade de aumento da longevidade em pacientes que fazem jejum. Só nisso, vocês já podem parar por aqui e começar a fazer jejum. Pelo menos para se beneficiar de alguns anos a mais na sua vida, tá? Outra coisa que o jejum faz, ele aumenta o GH, o hormônio de crescimento, tá? O período de jejum estimula o organismo a produzir GH. Alguém aqui já deve ter ouvido ou visto alguém falar que toma GH para secar, que toma GH para crescer, né? A gente já ouve isso. Quem andou na academia alguma vez na vida já ouviu essa história. Que algum coleguinha, algum conhecido tá tomando GH porque seca, porque não sei o quê. Então, o jejum é uma forma gratuita, acessível, né, a todos, de aumentar o GH. Em até 5 vezes a gente consegue aumentar o GH, tá? Fazendo jejum.
Então isso aumenta a possibilidade de ganho de massa muscular, tá? E a diminuição do tecido adiposo, tá? Então, assim, aquela gordurinha localizada, que é mais difícil de ser mobilizada, né, numa dieta comum, quando a gente faz o jejum, a gente consegue diminuir essa gordurinha localizada, porque o GH, ele atua na lipólise, na quebra de tecido gorduroso, tá? Então, é muito interessante essa questão do que um jejum pode fazer, né? Além disso, o jejum melhora a nossa atenção. Olha que loucura, né? A gente fica mais esperto, o nosso cérebro funciona melhor em períodos de jejum. Nossa, doutora, mas o cérebro não precisa de glicose? Pois é, precisa de glicose, mas quando você sobrecarrega o organismo com glicose, o cérebro fica lento, tá? Então, quando você faz períodos de jejum, a gente dá um tilt ali, ele começa a ficar mais esperto. E a gente percebe muito isso. Eu percebi muito, meu foco ficou maior, tá? Quando eu faço jejum, né, eu tento fazer umas 2, 3 vezes na semana. Quando eu faço jejum, eu fico mais focada. Talvez porque eu não fique tão focada em comida. Mas eu fico muito mais focada. Tomo café e tomo chá. Geralmente eu saio de casa, tomo um café, levo um chá para tomar e só vou almoçar, meio-dia. Então, nesse período, assim, eu não tenho nem um pouco de fome, gente, nem um pouco. Geralmente eu fico tranquila e eu percebo muito essa melhora do meu foco, tá? Da minha percepção e tudo mais. Além disso, tem o emagrecimento, né? Que é o que todo mundo quer. Então, todo mundo não, né, gente? Eu tô generalizando, mas a maioria das pessoas que me procuram pra essa questão de nutrologia é pra emagrecer, a maioria. Ou é porque, porque eu gosto muito dessa parte clínica de diabetes, obesidade, síndrome metabólica. Já trato disso há algum tempo. Então, os pacientes, os meus colegas acabam me mandando. Pode sim, água com gengibre pode, Carla. Jasmine, querida, tudo bom? Então, assim, quem eu trato geralmente se beneficia muito dessa parte do emagrecimento do jejum, né? Claro que no período de janela alimentar eu opto por uma refeição low carb, por uma alimentação low carb, né? Ou uma alimentação cetogênica, que é para estimular o organismo a entrar virar a chave do emagrecimento, para mobilizar a gordura. Porque quando a gente faz só low carb e a gente não está muito focado nessa redução do carboidrato, a gente acaba melhorando sim a parte metabólica. Então vamos supor, uma pessoa que não precisa emagrecer, né, mas me procura porque tá com as taxas de triglicerídeo alta, glicose alta. Então, se o meu foco não é emagrecer, a gente faz uma low carb, tá? Se o nosso, até melhora também, a cetogênica é maravilhosa também para o diabético, né? É sensacional. A gente só tem que ficar acompanhando bem de perto. Eu gosto muito também. Só que a gente não precisa ser tão drástico. A gente pode fazer só a low carb, que já tá sensacional. A gente já vê muito resultado. A gente vê emagrecimento também. Mas a gente vê muito mais a mobilização de gordura que não era para estar ali, né? A gordura abdominal e tudo mais. Deixa eu ver o que mais a gente pode falar. Uma pergunta que eu recebi. Doutora, jejum causa perda de massa muscular? Deixa eu tomar um cafezinho aqui, gente. Olha só. Se você fizer períodos de jejum muito grandes, claro que vai ter alguma mobilização da tua massa muscular, tá? Por isso que a gente orienta a fazer jejum intermitente, né? Como eu já falei antes, quem faz bodybuilding, como meu amigo Ismael, que entrou agora aqui na live, tá ficando gigante, meu amigo. Enorme, as roupas nem cabem nele mais. Então, quando a pessoa tá fazendo bodybuilding, não é para fazer períodos longos de jejum, gente. É para comer muito, come toda hora, o tempo inteiro. Mas de preferência come limpo, não come porcaria, tá? Come mais proteína, carboidratos complexos, que tem uma absorção mais lenta pelo organismo, tá? Então, quando você fizer
algum treino para aumentar a massa muscular, o jejum não é o mais indicado. Se você chegou aonde você queria na tua massa muscular e você quer secar, aí sim a gente geralmente indica fazer o jejum, tá? O que mais? Fazer exercício físico. Acho bom, vamos lá. Fazer exercício físico, eu acabei de falar, Ismael, vou deixar a live salva, sobre o GH. O GH ele aumenta nos períodos de jejum. Então, é uma forma de aumentar, oi Luan, de aumentar o GH de forma natural, sem você precisar tomar bomba nenhuma e ficar tudo certo, tá? Exercício físico durante o jejum é super possível, tá? Eu já fui pra academia treinar em jejum, porque era o dia de jejum e eu queria treinar. Mas é o que eu falei, se o seu treino é para ganho de massa muscular, esquece isso, cara. Não é o teu... É óbvio que você vai ganhar massa muscular mesmo fazendo jejum se você na janela se alimentar direito, comer a quantidade de proteína indicada para o teu peso, indicada para o teu objetivo. Claro que você vai ter ganho de massa muscular, mas não é a mesma de alguém que está comendo o tempo inteiro, tá? Então, se a tua intenção é o ganho de massa muscular, muito ganho de massa muscular, né? Crescer, ficar forte, não adianta você ficar fazendo jejum toda hora, tá? Prima, depois do jejum, tá? Eu vou falar mais ou menos sobre isso. A gente geralmente indica a quebra do jejum com alimentação rica em proteína e gordura, tá? E folha, de modo geral, aquela coisa de bicho e planta, né? Jamais ficar comendo carboidrato de absorção rápida, né? Carboidrato simples, logo após o jejum, porque ele vai fazer um pico de glicose, vai aumentar a tua insulina e assim, se o seu objetivo é emagrecer, você já vai toda por terra, tá? Oséias, a gente tem que marcar uma consulta então, porque assim, tem o falso magro, né? Tem o magro real e tem o falso magro. A gente depois vê isso. Depois manda um direct aqui. Então, quando a gente sai do jejum, o ideal é comer alguma coisa que seja rico em gordura boa. O que é gordura boa, gente? Oleaginosas, já ouviram falar disso? São castanhas, nozes, né? Castanha do Pará, castanha de caju. Então, uma porção pequena disso, uma proteína, pode ser um ovinho mexido, gordura boa, manteiga normal, que vem da vaca, gente, não é quali, ok? É manteiga normal. Você pode comer com um ovinho mexido, uma salada verde, evitar os carboidratos simples, tá? Quando na saída do jejum, claro que a gente tem que manejar isso para você não ficar com os macronutrientes muito baixos, então, mas de modo geral, na saída do jejum, comer mais proteína e gordura boa, tá? Nilde, os nutricionistas que eu conheço, assim, que são mais da minha época de agora, a maioria trabalha com jejum intermitente também. Perdão. Mas realmente, nutricionistas antigos ainda tem muito aquela questão do 3 em 3 horas, reduzir a porção, né? Em vez de mudar o alimento, reduz a porção, né? Em vez de você comer 3 colheres de arroz, você come uma. Em vez de comer 2 conchas de feijão, come uma. A gente sabe que não é o ideal hoje em dia pra gente fazer nenhum tipo de dieta que tenha consistentemente um efeito bom para a saúde, né? Jojo, meu amor, que bom te ver aqui, me prestigiando. Vamos lá. Sobre os suplementos, a maioria quebra jejum, tá, gente? Me perguntaram se o whey quebra jejum. Quebra jejum, claro. Polivitamínico quebra jejum. Quebra jejum, gente. Assim, o polivitamínico em si, se for só uma vitamina específica, por exemplo, um ômega 3, isso não vai quebrar o jejum.
tá? Mas um polivitamínico, a gente sabe que é uma cápsula cheia de troço dentro. Então, eu geralmente não indico fazer o uso do polivitamínico na hora do jejum. Faz na janela, tá? Alimentar. Para quem malha, pode tomar BCAA? Pode. Eu prefiro que tome o BCAA no jejum, se tiver que treinar alguma coisa assim, para não correr o risco de ter uma perda de massa muscular maior, do que tomar um whey, por exemplo, tá? Então, às vezes, quando é o caso, eu oriento tomar um BCAA, porque aí eu sei que é só o pool de aminoácido que é mais indicado mesmo, tá? E geralmente não tem muito sabor, né? É um troço ruim, esquisito, e não é igual aquele whey cheio de coisa caramelada, né? Gostosinha. Não sei porque eles fazem esse negócio gostoso, né? Eu fico com vontade de comer depois. Doutora, MCT, pode tomar no café? Pode. Óleo de coco pode também. Eu geralmente oriento, não tem problema. É o que eu falei, não é pra botar 100 gramas de óleo de coco, tá, gente? É uma colherzinha de óleo de coco no café. Quantas vezes na semana, Ismael? Depende. Eu geralmente indico no mínimo 2 vezes na semana, tá? E eu não indico fazer sempre os mesmos dias. Por exemplo, vou fazer jejum terça e sexta. Não, faz terça e sexta, semana que vem faz segunda e quinta, depois faz sábado e quarta. Vai dando uma variada pro organismo não acostumar com o dia que vai vir o jejum. Meio que pra dar pegar de surpresa. Mas é bom fazer um acompanhamento, tá? Se você quer realmente para o objetivo de perder massa magra, de perder gordura localizada, né? É bom fazer um acompanhamento com bioimpedância, não sei se você tá fazendo, mas para poder acompanhar direitinho isso, para você ver se não tá perdendo massa magra. Então, geralmente quem indica o jejum nesse período aí que já ganhou peso e tá querendo secar um pouco, a gente faz uma bioimpedância antes e faz a bioimpedância 1 mês depois e intensifica o treino nos outros dias. Mas assim, eu já acho que você deve estar intensificando bastante, né? Que você tá grande. Focado. Gente, muita gente critica jejum, tá? E a maioria porque não entende nada, tá? Então, eu até peguei aqui algumas coisas do que eu tinha que falar dessa questão, eu já falei. Vou ver se eu não tenho mais nada pra responder do que me perguntaram aqui. Todo mundo pode fazer? Não, já falei. Alimentos para quebra do jejum, já falei, né? A gente orienta proteína e gordura boa. Tá. Qual o melhor horário para fazer jejum? O melhor horário eu acho que é esse que eu falei no início, tá? Carol, depois eu tenho até um post no meu feed sobre melasma, mas depois se você quiser me manda um direct que a gente fala mais sobre isso, tá? Deixa o marido falar, Nilde, deixa ele. Então, Giovanni, a bioimpedância, ela cara, faz sempre na mesma pessoa com a mesma máquina. Eu sempre oriento isso, porque às vezes a precisão de uma máquina para outra pode não ser a mesma. Mas se você acompanhar sempre no mesmo lugar, dificilmente vai ter alguma coisa que vai se alterar muito, tá? E aí você vai conseguir acompanhar de forma melhor, tá bom? Desculpa, gente, tô saindo de um resfriado aqui. As perguntas. Melhor hora pra fazer. Pra mim, a melhor hora é 20 horas da noite, parar de comer, faz a última refeição e faz depois no dia seguinte, meio-dia. Porque aí você aproveita o tempo que você tá dormindo, né? Acho melhor. Se, doutora, mas eu malho só de noite. Então, faz a janela de jejum, come no período da tarde e faz o jejum depois de 16 horas. Quando você voltar da academia, você come. Conta 16 horas a partir dali. Entendeu? Conta teu jejum a partir dali. Depois de 16 horas, faz sua janela de 8 horas. Sempre comendo limpo, gente. Tenta comer sem comer porcaria, por favor. Eu quase tenho uma bandeira, assim, pelo amor de Deus, gente. Eu não gosto do limão
Nilde, eu prefiro que você tome café com um pouquinho de gordura, tipo, óleo de coco, um pouquinho de manteiga do que a água com limão. Assim, se você botar meio limão espremido, você não vai sair do jejum, tá? Porque é uma quantidade muito pequena de carboidrato que tem ali, tá? Mas assim, tentar fazer, faz um dia, outro não faz. É 2 dias na semana, gente. Só 2 diazinhos na semana pra você ter o benefício todo que ele traz. Então não. Claro que você pode fazer todo dia. Pode fazer todo dia jejum? Pode, gente, pode. Mas como eu falei antes, o organismo acostuma, tá? Ele dá uma acostumada. E aí você chega num platô. Você para de perder peso, para de ter. Os benefícios você vai acabar continuando tendo, né? Os benefícios da parte metabólica da insulina e tal. Mas você vai estabilizar. Chega num platô e aí você não emagrece mais. Então eu não gosto de fazer todo dia por isso. Gosto de fazer de vez em quando, só assim. Máximo 3 vezes na semana. Mesmo assim, do que eu falei, dá uma fugida, né? Um dia você faz, na semana seguinte você muda os dias, para o organismo não acostumar tanto, tá? Cara, como iniciar? Gente, só querer. Fala assim, amanhã eu vou fazer jejum, parei de comer agora. Vou comer amanhã 1h da tarde. Acabou. Claro que tudo que a gente vai começar a fazer, gente, tem que ser treino. A gente tem que treinar. Se você não tiver acostumado a fazer jejum, você vai sentir no início. Do mesmo jeito que eu também senti um pouco. Falei, caraca, eu tenho que fazer... Como eu falei pra vocês, eu fui criada como? Não posso sair de casa sem comer. Tem que comer alguma coisa, né? Mãe que sempre me tinha que dar comida antes de sair de casa. E aí eu tinha que ir pro trabalho. Falava que eu ia morrer se eu não comesse. Eu era essa pessoa. Então, assim, quando a gente faz uma mudança de hábito, é uma mudança de hábito real, dá um impacto no início, né? Mas quando você percebe que você não sente fome, gente, é libertador. Você não sente fome, é real. A gente fica achando que vai sentir fome, que vai passar mal, que vai ficar tonto, né? Oi, Léo, que bom de ver aqui. Então a gente fica achando que vai passar mal, que vai ficar tonto, que vai, sei lá. E não é verdade. Se você começar hoje, gente, se vocês começarem amanhã, depois me conta, por favor. Daqui 1 semana me conta. Gente, dá pra ficar sem comer 16 horas. É fácil. Não é difícil. Eu sou a prova viva. Eu falava exatamente o contrário, que eu não podia. Que não ia. Olha só, gente, eu vou ter que ir finalizando aqui. Vou agradecer todo mundo que veio aqui me ver falar um pouquinho sobre jejum intermitente, porque o Instagram, quando dá 1 hora de live, ele fecha tudo. Então, quero agradecer quem esteve aqui, tá? Quem acha que alguém vai ser beneficiado com o jejum intermitente, que conhece alguém que tem algum problema metabólico, dificuldade de perder peso, que queira fazer qualquer tipo de dieta e não consiga, que tem resistência insulínica. Ô, linda, obrigada. Obrigada, Ismael. Beijo pra todos vocês. Então, se vocês acharem que alguém precisa dessa informação, manda pra alguém, marca alguém. Tem um aviãozinho aqui embaixo, que é um triângulozinho assim. Manda essa live pra alguém, tá? Ela vai ficar salva aqui 24 horas. E quanto mais pessoas eu puder ajudar com essa informação, mais feliz eu sei que eu vou ficar. E eu tô muito feliz de estar aqui hoje. Tô quebrando várias barreiras dentro de mim. Eu era uma pessoa tímida. Alguém acredita nisso? A Flavinha que tá aqui sabe que eu sou a pessoa que fala. Mas eu tinha um problema muito grande de falar com o telefone. Mas aí fazer live pra mim resolveu esse problema. Porque eu sei que tem um monte de gente me vendo, já fico mais tranquilo. Fiz várias palestras já, né, Flavinha? Várias palestras sobre tudo. Gente, eu quero agradecer a todo mundo que tá aqui. Vai ter mais live semana que vem. Vou soltar aqui o tema da live. Se vocês tiverem algum tema, eu vou pedir tema pra vocês. Vou soltar uma caixinha pedindo o tema da próxima live, tá? Quero agradecer a todos. Foi muito energizante passar o meu conhecimento pra vocês.
Me senti muito honrada de ter todas essas pessoas que eu amo tanto aqui me vendo. E quero agradecer muito vocês estarem aqui comigo, tá? Um beijo. Se puderem compartilhar, agradeço. Beijão. Tchau, tchau.